Agora nós vamos conversar com o Luciano Mourão, saudade dele, gente finíssima, um médico infectologista, um grande profissional que está aqui com a gente, né, que vai conversar com a gente agora. E ele vem falar sobre o número de casos de gripe que, será que aumentou ou não? Nós vamos saber se sim ou não e vamos falar sobre riscos e como você se proteger. Luciano, meu querido, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, minha amiga. É um grande prazer, mais uma vez, participar aqui com você do seu programa, que é campeão de audiência e que presta aí um serviço relevante à comunidade, né? Às pessoas que nos acompanham, que é de estar esclarecendo e tirando dúvidas, mostrando a importância do cuidado com a saúde, porque é através dessas medidas de cuidados, das prevenções, que a gente evita aí doenças graves que às vezes podem culminar com internações e até levar a pessoa à morte. Bom, eu fiz a pergunta, mas ao mesmo tempo eu acredito que tem aumentado. Aumentou o número de pessoas gripadas, de casos de gripe dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado? Tivemos sim, minha amiga, tivemos um aumento por conta principalmente desse período de chuvas, né? Então nós estamos vivendo assim um momento atípico, climático, um período bem prolongado de chuvas e isso traz consigo aí o aumento na incidência dessas viroses. Então, várias doenças aumentam nesse período. Tivemos já aí dengue, chikungunya, um pouco menos zika vírus e resfriados e gripes são muito frequentes nesse período chuvoso. Como é que a gente pode se cuidar e quais são as dicas? Porque assim, você um tempo falou sobre o uso da máscara, né? O quanto seria importante. Hoje, com essas gripes chegando, que muitas vezes você não sabe, é Covid, não é Covid, que tipo de gripe é essa, é uma virose, você chega para fazer o exame já não é Covid, mas é uma gripe, só que ela tem mexido tanto com a parte alérgica, como também tem mexido com a questão dos próprios pulmões, e principalmente com aquelas pessoas que têm problemas alérgicos, como rinite, né, sinusite, e aí, como é que as pessoas têm que se cuidar e como elas podem proteger o outro? A questão das máscaras continuam? As dicas? Minha amiga, você tocou num ponto muito importante, né? A pandemia, ela introduziu na nossa sociedade, na sociedade brasileira, a questão do uso preventivo da máscara. Na realidade, quando uma pessoa está sintomática, quando ela tem sintomas respiratórios, ela deve sempre usar a máscara. Essa é uma medida para evitar o quê? A disseminação da doença. Então, na realidade, você estaria protegendo o próximo, né? As pessoas com as quais você convive. Era um tipo de conduta que a gente não encontrava na sociedade brasileira e que após a pandemia ela começou a existir. Vamos lembrar, e você colocou muito bem, a Covid não acabou. A pandemia ainda está entre nós, então é importante ainda mantermos as medidas protetivas, né, evitarmos aglomerações e, aos primeiros sinais e sintomas, usar a máscara e procurar o serviço médico para atendimento. Muitos sintomas iniciais das doenças que você citou, vamos relembrar aqui Covid, vamos relembrar aqui resfriado, gripe, a bronquite, rinite, sinusite. Às vezes os sintomas iniciais são muito parecidos e só um profissional realmente com conhecimento para saber diferenciar uma da outra e introduzir a conduta necessária. Então, temos que ter os cuidados, temos que usar a máscara, temos que ter cuidado com mudanças climáticas, né? Aqui no nosso estado é muito comum, você tem chuva, pouco tempo depois vem aquele sol escaldante, né? Então, essa mudança climática também favorece aí o aparecimento de síndromes respiratórias. Agora, Luciano, uma coisa que chama bastante atenção da gente, principalmente, é quando a gente chega numa urgência, num hospital, a boca dos médicos sempre são virose, virose. Como identificar hoje, verdadeiramente, esse tipo de gripe que está por aí? Tudo é virose? É porque, na realidade, a maioria das doenças que aparecem nesse período são causadas por vírus. E você não tem ali no momento um exame para determinar qual dessas viroses está acometendo a pessoa. Então você usa um termo generalista, que é realmente virose. Então o médico, ele está correto. Só que a pessoa fica assim um pouco apreensiva. Tudo é virose? Qual tipo de virose que eu tenho, né?
Então, é importante o acompanhamento com o médico e, às vezes, solicitar exames, que a gente chama de sorologia. Então, você faz sorologia para dengue, você faz sorologia para chikungunya, você faz sorologia ou teste rápido, por exemplo, para COVID, e assim você vai diferenciando o tipo de virose que a pessoa apresenta. Mas as viroses, nesse período, elas realmente tendem a aumentar, e a gripe é uma delas. Agora, Luciano, eu gosto de conversar com você, porque você é logo claro, você fala mesmo como as coisas têm e como elas podem acontecer. Eu vou ser sincera, falar dessa forma como você fala, só você mesmo. Porque, assim, seria muito mais fácil a gente chegasse num hospital e a gente tivesse esse tipo de informação, numa urgência. Eu acho que está faltando uma comunicação melhor para estes profissionais se comunicarem. Às vezes são muito bons no que fazem, mas não sabem se comunicar. Então é muito importante quando eu converso com você, toda vez que eu sei que o Luciano Mourão é que vai estar com a gente, que a gente tem o prazer de conseguir, nem que seja via Zoom, mas a gente quer ele perto. Né? A gente quer ele perto. A gente sabe que fica tudo muito bem esclarecido. Falar sobre crianças e idosos. Por exemplo, quem mais traz a gripe muitas vezes não é o idoso que está em casa, mas são aqueles jovens que vão para as ruas, que vão para as baladas, que vão para as escolas. Estas crianças, começou uma tossezinha, uma gripezinha, para não levar para aquela pessoa da terceira idade. Estas, sim, reforçar ainda mais a questão de lavar as mãos, tomar aquele banho logo quando chega dos locais e a utilização da máscara para evitar levar problemas para os idosos, né? Exatamente. E esse grupo que você citou aí são pessoas imunocompetentes, né? Que têm uma imunidade boa. Então elas não vão ter lá grandes problemas com a gripe ou com outra virose qualquer. São pessoas jovens, que têm imunidade forte. Então, o sistema de defesa delas consegue combater o vírus e os sintomas da doença com qualidade. Mas, ao conviverem, por exemplo, com crianças menores de idade, acima de 6 meses, menos de 2 anos, com pessoas de idade, né? Com pessoas que têm algum comprometimento imunológico, com doenças crônicas graves, gestantes e puérperas, que também têm uma baixa da imunidade fisiológica. Essas pessoas, ao conviverem com os jovens, vão adquirir a doença e poderão ter complicações. Então, é necessário uma conscientização, tá? É preciso que a gente desenvolva aqui a questão de educar os jovens, e a escola também tem uma função importante nesse sentido, para que a gente torne esse jovem mais consciente, para que ele, ao ter sinais e sintomas de uma doença, não fique convivendo com pessoas que têm a imunidade mais fragilizada. Então, essa questão que você citou, ela é muito importante, da questão do atendimento, de como você conversa com o paciente. Porque se você usa um linguajar, um tipo de fala que ele não compreende, a mensagem não vai ser recebida. E essa pessoa não fará aquilo que você deseja e que é o correto para evitar a piora de um quadro ou para evitar a transmissão para outras pessoas. Antigamente, a medicina focava na doença, em tratar a doença, em falar da doença, e de uns tempos para cá isso mudou. Hoje nós focamos nas pessoas, em cuidar das pessoas. Isso dá um resultado bem melhor. E isso perpassa por uma comunicação mais efetiva, mais eficiente. Muito bom. Vamos falar também das chuvas. Por exemplo, algo que me chamou bastante atenção, que eu tenho observado, e eu não sei se eu estou enganada, por isso mesmo que eu vou tirar a dúvida. Por que tem tanta gente... Por exemplo, eu sou uma pessoa que vive muito os banhos de chuvas, né? Quando não tinha um relâmpago, um trovão ali, dava para tomar um banhozinho. Mas hoje em dia, o que a gente tem percebido? Que as pessoas estão mais frágeis às chuvas que muitas vezes elas tomam e que às vezes nem é porque elas querem. De repente elas saem de um local, acabam pegando aquela chuva e elas gripam fácil. Essa chuva, ela tem trazido também gripes para as pessoas quando elas tomam aquele banho daquela chuva, porque eu identifiquei algumas pessoas falando, olha, eu tomei aquele banho, tomei aquela chuva e gripei. Isso tem acontecido, esses comentários, ou não, é uma ilusão? Na realidade, como você bem colocou, em épocas passadas, era muito comum a juventude ir banhar, né, quando tinha chuva, brincar, jogar, correr, aquelas brincadeiras de antigamente, né, que são diferentes das atuais, que é mais com celular, com notebook, é mais tecnológica, né? E as chuvas continuam sendo as mesmas.
O que acontece é que as pessoas estão com o sistema de defesa, digamos assim, modificado. O modo de vida das pessoas não é mais o mesmo. As atividades físicas diminuíram, a obesidade aumentou, a alimentação inadequada aumentou. As pessoas não estão tendo mais o mesmo zelo com a saúde que tinham antigamente, né? Com os cuidados próprios. Então, hoje nós temos pessoas com uma fragilidade do sistema imunológico. Se a gente fosse fazer um estudo, a gente iria perceber que a imunidade das pessoas há 30, 40, 50 anos atrás era bem melhor do que hoje. Isso perpassa pelas condições de vida que nós enfrentamos, o estresse do dia a dia, a correria, a falta do autocuidado, né? E tudo isso vai recair exatamente sobre o aumento das enfermidades. Então, muitas vezes uma pessoa já tem uma rinite, uma sinusite, ela vai tomar um banho de chuva e quando volta, ela fica um bom tempo com a roupa molhada, ela não vai logo tomar um banho e se secar, e isso também pode contribuir para o surgimento de síndromes gripais. Tá certo. Faltou alguma informação? Podemos ainda reforçar algo relacionado a essas gripes e os riscos para que as pessoas possam ficar mais atentas? Minha amiga, é reforçar a importância da vacinação, tá? A vacinação da gripe, ela é muito importante, tá? É fundamental que a pessoa tome a vacina para que ela estimule o seu sistema de defesa e esse sistema de defesa esteja preparado para defendê-la no caso de ter realmente a doença. Importante lembrar que do mesmo jeito que a Covid, no caso da gripe, o vírus é muito mutante. Ele se modifica frequentemente. Por isso que a gente tem que tomar todo ano uma dose de reforço da vacina da gripe, porque essa vacina anual, ela é modificada para se adequar às modificações que se percebe no vírus. Então, vacinar é sim uma medida de proteção efetiva e esses grupos citados, né, que são grupos de pessoas que têm imunidade mais fraca, essa imunidade tem que ser treinada pela vacina para que no momento da doença verdadeira ela esteja preparada para defender a pessoa, impedindo casos graves, óbitos. Então, medidas de prevenção, se tiver sinais e sintomas, procurar um médico imediatamente, se isolar, ou seja, não estar convivendo com outras pessoas para cortar a cadeia de transmissão e, logicamente, usar a máscara. Luciano Mourão, mais uma vez a gente conversando com esse médico maravilhoso, infectologista, que tem uma preocupação muito grande nesse lado social de informar e de ser claro quando é para falar de saúde. Para a gente é sempre um prazer, muito obrigado por sua presença mais uma vez. Prazer é meu, minha amiga. Você sabe que participar do seu programa, para mim, é motivo de orgulho e eu fico feliz em poder estar ajudando aí a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso estado, as pessoas que acompanham o seu programa, dar essas orientações para que a gente possa dar a nossa contribuição e que as pessoas possam zelar pela sua saúde e entender e aprender aquilo que é importante para não ter adoecimento e casos graves. Muito obrigada. Bom dia a todos. Olha, o Instagram do nosso querido infectologista vai aparecer aí na telinha, mas você pode reforçar para quem quiser te seguir. Podem colocar aí Luciano70, né? Tá bom. É o nome do meu Instagram, Luciano70. Tenho total apreço, né, pelas pessoas que me procuram para tirar dúvidas. Já faço isso desde a pandemia. Também fornecia o meu WhatsApp para tirar dúvidas, principalmente de pessoas mais humildes, né, que não podiam pagar por uma consulta. Foi um momento, assim, de muita procura por atendimento e até as próprias clínicas particulares não tinham condições, digamos assim, de receber todas essas pessoas. E para ajudar, né, para ter um carinho, um olhar especial pelo próximo, no momento de dificuldade, eu coloquei meu WhatsApp à disposição e, graças a Deus, consegui ajudar muitas pessoas. Acredite, minha amiga, até de outros países, né, brasileiros que moram em outros países, entraram em contato comigo pedindo ajuda aí por conta dos sintomas da Covid. Então, estou sempre à disposição, quando precisar de mim, é só me acionar. Nossa, é muito bom a gente ouvindo você falar assim, a gente fica extremamente feliz e isso é verdade. Eu acompanhei e tenho acompanhado o trabalho sério e social que é feito pelo nosso querido Luciano Mourão e que isso seja exemplo, não só
como médicos infectologistas, porque a gente sabe a dificuldade relacionada ao Covid, mas também relacionada a outras especialidades, já que a gente tem vivido momentos difíceis relacionados ao psicológico, né? E a gente sabe que quem ganha um salário mínimo não tem condição de pagar R$800, R$900 por uma consulta, muitas vezes num psiquiatra ou até mesmo num psicólogo. Tem que existir essa empatia. A palavra empatia, ela é muito importante. As pessoas, elas ganham seus pacientes, elas tratam da saúde das pessoas, mas elas precisam ter uma empatia. Tem muita gente que não tem condição de tirar nem R$10 para pagar uma consulta. Então, assim, a gente aproveita esse momento tão social que você faz para dizer que dá para ganhar dinheiro e dá para você fazer um trabalho voluntário. Ou a sociedade se une para fazer esse trabalho de empatia uns para com os outros, ou então a gente vai ser uma sociedade que paga o salário das autoridades, paga o salário da saúde e, além de tudo, não tem dinheiro para pagar consultas para a sua própria saúde. Ou a gente se une a favor da sociedade, a sociedade entende que é ela quem paga os impostos e ela quem paga o salário de muitos profissionais e as pessoas se sensibilizam, ou nós vamos viver um país onde a gente não vai ter qualidade de vida. E tudo que a gente quer, qualidade de vida, qualidade de saúde mental. Quando você faz um trabalho sério como você faz, Luciano, é dessa forma que a sociedade entende que as boas obras de Deus estão acontecendo. Dinheiro não é tudo. Você tem que ganhar dinheiro, mas você também tem que ajudar aquelas pessoas que necessitam. Então, parabéns, meu querido. Obrigado, minha amiga. E você já sabe, eu vou colocar aqui, externar para o seu público. Nós temos uma clínica onde nós atendemos gratuitamente. Estamos fechando aí, graças a Deus, uma parceria com a psicóloga Elisandra Pires. Amém. E vai fazer aí com um grupo de colegas atendimento gratuito de psicologia lá na clínica, que fica na Zona Norte. Nós vamos estar divulgando isso em breve aí no meu Instagram. Conte com o nosso apoio. Um abraço, Luciano.